Galera, é o seguinte, simplesmente a discussão sobre Capitão América com Peter Jordan do Ei Nerd tá continuando, tá rolando, a discussão aumenta, cada vez temos mais argumentos, ele manda um contra-argumento e a gente vai lá e faz uma tréplica. Tá sensacional essa discussão, mas vamos ver exatamente o que tá acontecendo agora no Twitter, depois da vinheta. Vamos lá! Fala, povo lindo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a treta que tá com o Peter, né? Muitos membros da Liga Nerdola, muitas pessoas também, né, mesmo de fora de conteúdos do YouTube, tá simplesmente, né, tentando falar pro Peter que algumas coisas dentro do filme do Capitão América não fazem muito sentido. E o Peter, infelizmente, ele acaba tentando trazer justificativas pra simplificar tudo isso da maneira errada. Outra vez? E por mais que a gente tente explicar, parece que não tá funcionando muito bem, mas vamos entender sobre tudo isso que eu tô falando, vamos ler as explicações, mas antes eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é baratíssimo, é troco de pinga, ajuda a gente a continuar o trabalho. Também tem um QR Code aqui do lado que vocês podem mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem. E é o seguinte, galera, isso tudo tá rolando no X, tá? Uma postagem do Peter, né, dá pra ver aqui, certinho. Já perceberam que a galera que tá bravinha e dando chilique pelo Sam Wilson não ter soro costuma dizer que Spider-Man 2 é o melhor filme do Aranha e nunca se incomodou com um professor de faculdade gordinho tomando ileso trocentas porradas na cara de um meta-humano tão forte quanto o Homem-Aranha. Esse tipo de suspensão de descrença nunca foi o problema em outros filmes. Não foi uma reclamação quando Viúva Negra lutou contra membros da Ordem Negra ou quando o Batroc, humano, lutou contra Steve Rogers. Eu quero entender por que, quando chega a vez do Sam Wilson de fazer algo normal para humanos super-heróis em HQs, de repente faltar o soro se torna um grande problema. Na verdade, tudo em torno dele se torna um grande problema. É no mínimo curioso o apelo a esse espantalho. Bom, nos próximos dias vão sair vídeos do Ei Nerd em que eu mostro todo o histórico de atributos físicos do Sam Wilson, comparando ao Steve Rogers nas HQs de 1969 até hoje. Bom momento para filmes entenderem melhor sobre super-heróis. Vamos por partes aqui na postagem do Mestrão. Ele começa com esse negócio de esse tipo de suspensão da descrença nunca foi um problema, né? Aqui a reclamação quando a Viúva Negra humana lutou contra membros da Ordem Negra, no caso lá os extraterrestres, né? Durante o filme do Guerra Infinita, e quando o Batroc lutou contra o Steve Rogers. Vamos fazer o seguinte: a Viúva Negra, ela praticamente luta sem entrar num confronto mano a mano. Ela utiliza armas, ela utiliza aquele bastão, utiliza choque e também não luta sozinha, né? Dá pra ver que os combates ali, ela tem extrema dificuldade. A situação só se normaliza quando o Steve aparece no trem, mas esse é um ponto que a gente pode discutir aqui sem nenhum problema. O Batroc, literalmente o Steve meio que luta de boa com ele no início e começa a apanhar. O Steve do nada tira o capacete, né, daquele cliquezinho assim no queixinho, tira e olha pro lado e pensa assim, agora o pau vai torar. E ele derrota o Batroc numa facilidade incrível. Só que o Peter, ele tem que entender uma coisa assim que parece que ele tá ignorando ou ele não tá levando em conta. Os heróis seguram a sua força num combate. Não falo da Viúva Negra porque, obviamente, né, ela era da Sala Vermelha. Mas o Steve Rogers, o Peter Parker, o próprio Superman, todos esses heróis seguram suas forças durante o combate para não matar o seu inimigo. A gente evitar de citar isso e tentar justificar que no quadrinho de 1800 e bolinha eles eram humanos que tinham forças um pouquinho acima. Tudo bem, Peter, tudo bem, tudo bem. Naquela época foi assim. A gente tá seguindo a regra do UCM. A gente tá seguindo a regra do UCM, onde o Capitão América tomou um soro de super soldado. Entende o que eu quero dizer? É esse o grande ponto. Ah, mas a Viúva Negra, cara, a Viúva Negra foi treinada e tudo mais. Ela pode ser um erro do filme, ela tancar alguns golpes
da Ordem Negra. Só que ela nunca entrou num combate ali físico, mano a mano, soco a soco. Ela utiliza ou aqueles bastão de choque, lança, mas ao mesmo tempo tu vê que ela praticamente estava perdendo quando o Steve Rogers chegou pra salvar e resolver a parada. Aí o super soldado chegou pra resolver esse problema. Entende, Peter? É só isso, cara. Tu tá criando um espantalho e tu tá quase falando um negócio que os lacrolas querem que tu fale da Liga Nerdola, cara. Esse é o meu único medo, irmão. Esse é meu único medo. Eu sempre digo, velho, eu sou teu fã, mas tu tá ali, ó, tu tá chutando na trave, Peter. Tu tá chutando na trave, irmão. Aí eu respondi o Peter aqui, mestrão, mas comparar o Peter Parker com que todos sabemos que segura nas lutas, né? Ele se segura nas lutas pra não matar, com um Hulk descontrolado tentando arrebentar o Sam Wilson, é uma comparação injusta, na minha opinião, né? É uma comparação injusta. Mas, além disso, nós tivemos um comentário do Wagner Tomazoni, lindo pra caramba, que ele basicamente manda um textão, o Wagner adora isso, pra responder o Peter. E ele manda braba. Peter, eu concordo com você em relação aos humanos normais serem capazes de feitos sobre-humanos no universo das HQs. Mas você pegou um dos piores exemplos possíveis para explicar isso. Sim, os nerdolas chatos sempre questionaram o fato do Homem-Aranha dar porrada na cara dos vilões, que são pessoas normais, sem arrancar a cabeça deles fora. E é justamente por isso que a Marvel criou uma explicação canônica em todas as mídias, de que o Peter Parker sempre luta se segurando. Não é possível que você não sabe que tem nas HQs dedicadas a explicar a isso. O próprio arco do Homem-Aranha Superior é sobre o corpo do Otto definhando por passar anos levando porrada do Aranha, mostrando que mesmo que o herói se segure, o vilão sofreu as consequências disso. Ironicamente, essa nova animação do Homem-Aranha, né, que o seu amigão da vizinhança, também adaptou esse dilema, mostrando que ele perdeu para o Escorpião por estar acostumado a lutar se segurando, e que se ele lutasse com todas as suas forças, facilmente mataria o cara. Existem várias histórias em que o Aranha finalmente se solta e você percebe a extensão dos seus poderes é muito maior do que a força que ele usa no cotidiano. Então, tantos fãs reclamam sim do irrealismo do Otto tomando soco na cara, que existe uma explicação universal e canônica para isso. O Peter não arranca a cabeça do Otto com um soco porque ele luta se segurando. Ah, mas não parece que ele está se segurando, o impacto do soco é muito forte. Bem, é uma sequência de ação feita para te empolgar. É óbvio que não vai querer passar a impressão de que o Peter está socando fofo, lá ele, mas ele está. É assim que o personagem funciona. O Wagner foi, assim, ó, certeiro na explicação, trouxe um argumento válido que é a questão do Homem-Aranha Superior, onde o Otto troca de corpo com o Peter, e descobre, né, o Otto descobre que o Peter podia ter matado ele a qualquer momento, em qualquer ocasião de qualquer luta ele poderia ter sido morto, mas o Homem-Aranha sempre se segurou, sempre conteve cada soco pra não bater no cara. E também tem um outro comentário antes da gente ler o do Peter, vamos ver se aparece aqui do rapaz, o Green, ele larga, uma das cenas mais lembradas do No Way Home foi justamente quando o Andrew fala que parou de se segurar os socos em uma época sombria. Cara, basicamente o Homem-Aranha, ele derrotou quase que todos os Vingadores sozinho, pra vocês terem uma ideia da extensão da força do Aranha. E a diferença do Aranha com qualquer outro herói é que o Aranha, ele é bom de verdade. Ele não é um demolidor, ele não é um justiceiro, ele não é alguém que não vai pegar leve com as pessoas. Ele é o amigão da vizinhança, entende? Então a proporção que o Peter tentou trazer para comparar com o Sam Wilson realmente foi muito desproporcional e também muito fora de contexto. Mas ele também tentou replicar aqui para trazer outra explicação. É a seguinte, Wagner, esse retcon do Superior Spider-Man é de 2014, o Homem-Aranha 2 é de 2004. Não tem lógica usar uma desculpa que só surgiu 10 anos depois. Eu vou fazer uma pausa aqui, Peter. Peter e Peter tá complicado. Peter, é o seguinte, quando é para explicar coisas relacionadas ao Sam Wilson, tu me traz uma HQ de 1969, 1970. Mas agora, quando o Wagner tenta refutar o que tu tá falando com uma HQ de 2014, tu diz que não pode porque ela veio depois, foi um retcon. Por que uma que veio antes, que também sofreu muitos retcons de lá pra cá, não pode? Entendeu?
Na realidade, o Wagner tá mais certo, mais próximo da realidade. Porque os filmes atuais, por exemplo, o próprio Capitão América Admirável Mundo Novo, tá mais próximo de 2014 do que de 2002. E muito mais próximo do que uma revista que saiu em 1960, 69. Entende? Essa é a diferença, irmão. Ninguém tá tentando descredibilizar o que tu tá tentando falar pra nós, beleza, tá ok. Só que tu tem que entender que também não tá fazendo sentido, porque agora o Wagner trouxe um grande ponto, um ponto bem válido que tá te explicando a situação, mestrão. Mas só que eu volto a dizer, eu tô com medo porque tu tá batendo numa tecla que tá indo na trave de algo que os lacrolas sempre falam dos nerdolas, cara. Sabe? Mesmo que não seja a tua intenção, mesmo que tu esteja tentando evitar um hate, tentando evitar confusão na internet, como tu sempre faz, Peter. Sempre fez assim. Isso a gente sabe que tu faz. Só que tá gerando um problema, né? Tá gerando um problema. Eu tô percebendo que mesmo sem querer, tu tá, olha, tá ali. Tá na porta, tá querendo falar um negócio. Ah, por que o Sam Wilson? Por que só com o Sam Wilson? Fulano falou, mas o Sam Wilson vocês falaram. Sabe, Peter? É só isso que eu tô te falando, cara. Tu tá generalizando um bagulho de 4 ou 5 louquinhos de comentários. É esse o grande problema. Agora o Wagner trouxe um excelente ponto. E continuamos aqui. E também não tem por que ficar procurando desculpa. Isso é adaptação de gibizinho. São só 2 arqui-inimigos saindo na porrada como sempre saíram nos quadrinhos. E nos quadrinhos, várias dessas vezes, o próprio Homem-Aranha admitiu que estava se soltando e dando o seu melhor. Ah, mas é coisa normal de história com heróis e vilões. Sempre rola um pouco de plot armor. E a gente dá aquela relevada pra curtir a luta emocionante. Sobre a cena do filme, claramente o Aranha estava se soltando. Você vê pelo impacto da movimentação dele, os golpes que o Otto leva na luta, não tem como um humano ficaria ileso igual ele. Mas ele não é só um humano, é um super vilão, um dos mais ameaçadores do Homem-Aranha, então faz parte da mística dos super-heróis. Só que assim, Peter, como é que eu vou tentar te explicar? A simetria do que tu tá tentando passar pra nós não faz muita coerência com o que era discutido, que era o Hulk vermelho contra o Sam Wilson sem soro, entendeu? É uma pequena diferença. Mas sim, o próprio Peter Parker, ele fala, o Andrew Garfield fala que soltava a mão, que começou a se tornar meio sombrio, que foi quando ele parou de atuar como Homem-Aranha. O Peter do Tobey Maguire, nesse momento, estava furioso porque o Otto acabou levando a sua namorada sequestrada e tudo mais. Então a gente entende a fúria dele. Mas sim, Peter. Sim, ele poderia ter matado o Otto a qualquer momento, mas não, ele não fez isso por 2 motivos. O primeiro, ele não é um vilão. O Peter Parker não é um vilão. E segundo, ele tinha que saber onde estava a Mary Jane. Caso ele finalizasse o Otto, nunca que ele iria saber onde estava a Mary Jane. Entendeu? Então por esses motivos que por mais que a luta fosse dinâmica e porradaria e coisa, naturalmente tu sabe que o Homem-Aranha não estava descendo a lenha de verdade. Ele estava tentando neutralizar o Otto. Agora, isso não vale. E se mesmo assim, ele não estava se segurando, estava se soltando, beleza, então vamos partir desse princípio. Como é que o Sam tancou o Hulk vermelho? Se ele também estava se soltando, então o Hulk vermelho é fraco. Então a gente vai chegar a essa conclusão que o Hulk vermelho é fraco, simples. Ele não tem super força, a força dele deve ser um pouco a mais que uma humana. Entendeu? É um debate que vai ficar no 0 a 0 a vida inteira, Peter. A vida inteira. E eu volto a dizer, cara, eu entendo teus pontos, eu entendo o que tu queira defender, eu entendo que tu queira tentar simplificar e apaziguar tudo, mas tem coisas que não vai fazer sentido. Que nem o teu próprio vídeo, tu passou 40 minutos, né, praticamente descendo a lenha em todo mundo que critica o Sam Wilson, e no final fez as mesmas críticas que nós. Exatamente as mesmas críticas. Entendeu? E eu volto a repetir porque eu não quero parecer que isso seja hate. Não é, Peter, eu sou teu fã. Basicamente tudo que eu aprendi no YouTube foi fazendo teu curso, foi te assistindo, foi interagindo nas tuas lives, nos teus vídeos. Então basicamente tudo que eu aprendi foi contigo. Mas só que eu também não posso chegar aqui, ver as coisas que tu posta, da maneira que tu posta e passar pano. Também não dá, né? Também, pô, aí eu também não posso ser tão ingênuo assim. Mas na verdade, cara, é simplesmente isso, né? A coerência
e os argumentos. O que o Wagner trouxe aqui é totalmente válido, explica muita coisa, faz muito sentido, e eu espero de verdade, Peter, que tu calme o coraçãozinho. Não precisa nem descer do muro, fica no muro, só te senta no muro. Senta no muro, respira pra poder voltar de boa. Que, cara, faz acho que umas 2 semanas que tá nesse pé de guerra que eu não tô entendendo o porquê. Sempre foi um debate aberto, sempre foi um debate divertido, mas de umas 2 semanas pra cá tá bem difícil, tá bem complicado. Espero que isso se solucione o mais rápido possível. E reforçando, Wagner, de novo, excelente ponto, excelente argumento, uma escrita bem feita para que não haja complicações na interpretação do texto, né? Foi bem simples e bem dinâmico. Tomara que o Peter consiga entender sim dessa forma também, que ele não venha com vídeo de resposta definitiva que não define nada, que ele simplesmente vai passar 40 minutos de novo falando e retrucando e no final concordar com a gente. Enfim, bom, se for assim também não tem muito problema. Galera, eu quero saber da opinião de vocês, quem tem razão nessa história. Eu quero saber a opinião de vocês. É o Peter, ele tá certo, a gente tá exagerando na crítica, a gente tá errando a mão ou não? A gente tá fazendo críticas com argumentos, trazendo aqui exemplos, trazendo nossa visão, nossa expectativa, tudo que a gente pensou sobre esse filme, sobre o que esse filme realmente apresenta. E afinal, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês também? O Sam Wilson tá sendo forçado demais no cinema? Ou tá correto? Tudo que tá acontecendo lá tá bem? Não tem problema nenhum ele tancar o Hulk vermelho? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês que eu quero saber. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é baratíssimo. Tem aqui embaixo, né? É só clicar no membros ali que vocês se inscrevem. Também tem um botão hypar, clica nele que ajuda esse vídeo a subir e alcançar mais pessoas. E também podem mandar aqui um Live Pix que ajuda a gente demais nessa caminhada para a conquista do nosso PS5. Galera, muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!